Estamos de volta. Curta os nossos vídeos no YouTube, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site, istoemanaus.com.br. E todas as semanas vocês terão novos vídeos. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o Dr. Álvaro Nogueira. Agora, seu carro merece aí um tratamento bastante especial, né? O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com um minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. Estamos de volta, hoje direto da Churrascaria da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery através do 98455-5227. Churrascaria da Vila, gente, se você não comeu ainda uma costela de chão, feita no chão realmente, ali aquela brasa que passa 6 horas, 7 horas assando, cara, o sabor é inigualável, porque eles desenvolveram aqui uma técnica de fazer essa costela diferente daquelas que a gente conhece. Então, se você não conhece daqui, venha conhecer. Mas não é só isso não, tem um cupim também no chão, tem um hambúrguer aqui que é a coisa mais deliciosa que você possa imaginar. Sem falar no pão de alho, que é praticamente uma refeição que você tem. Uma Churrascaria da Vila é isso e muito mais. Um ambiente agradável, ambiente no centro da cidade, que é o principal, que fica na Rua Fortaleza 569, Vila Municipal. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Álvaro Nogueira, cardiologista, e tem o seu consultório no Prontocor, na Avenida Álvaro Maia, 1445, telefone 2123-7500. Doutor, hoje a gente passa por uns problemas com uma operadora local de saúde. O senhor, como conhecedor e já vivenciou também esse mundo aí, qual é a sua opinião? Que conselho o senhor dá para esses usuários que estão passando por esse problema? Amigos, esse é um assunto muito complexo. A gente tem que entender que a saúde suplementar ela existe apenas por falência do Estado. A Constituição do Brasil deixa bem claro que é dever do Estado e direito do cidadão ter acesso à saúde de forma gratuita. Porém, por questões organizacionais, financeiras, ou sabe Deus o que, criou-se a saúde suplementar, que como o próprio nome diz, é suplementar a saúde do SUS. E é livre a iniciativa privada e nesse pacote aí tem 3 atores. Tem o usuário que não está contente com o atendimento do SUS e prefere contratualizar um outro tipo de serviço em que ele paga. Tem a operadora de saúde, quem vende esse serviço e agencia essa massa e paga os atendimentos, e tem o prestador efetivo de serviços de saúde, que é a clínica, é o consultório médico, são os hospitais. Esses 3 entes aí convivem frequentemente com extrema desilusão de um com o outro, extrema desarmonia, e para tentar harmonizar esse pacote foi criado no tempo de Fernando Henrique Cardoso a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS, ela que regulamenta, que define as regras, que define as coberturas, os graus de reajuste, a confecção do pacote do que pode ser oferecido. E cá para nós que não está nem um pouco preocupada com o usuário, né? Ela tenta regulamentar a coisa, mas aí tem um outro ente que não faz parte dos 3 e que, na minha visão particular, é extremamente pernicioso, com todos os respeitos a quem eu vou falar. Mas é o judiciário em si, que tenta entrar nesse pacote legislando o que está fora do pacote deles.
O que acontece em determinados momentos, que você tem um contrato que é oferecido, é assinado, e depois a agência martela para cumprir o contrato e o judiciário não cumpre o contrato. Isso termina transformando o setor para mais da não previsibilidade do custo, mas da insegurança que vive todo o processo. O usuário sabe que está comprando algo que não vai ter, mas corre o risco de a agência dar ou do judiciário dar. O intermediador e o prestador está sempre em conflito porque esse custo vai para alguém. Eu não criei a máxima, mas todo mundo conhece a expressão de que saúde, de fato, não tem preço, mas tem conta, né? Alguém paga essa conta. Então, a gente precisa ser racional de entender como é que essas coisas devem ser equacionadas de forma que o global, o coletivo se prepondere para dar segurança. Nós temos uma empresa americana que é a United Health, que entrou no Brasil através de uma operadora grande no Brasil, que todos sabem já da história, que é a Amil, e que hoje quer sair do mercado, entre outros motivos, exatamente pela imprevisibilidade e pela interferência exagerada do judiciário nessas regras. Não estou criticando o judiciário, porque a gente não pode viver sem esse poder. Mas há um comportamento um pouco mais latino do que americano. Consequentemente, os americanos não entendem essa forma como trabalham. Com relação à tua pergunta especificamente direcionada a esses usuários, é mais complexa ainda. Essa operadora da qual você falou, tinha quase mais de 200 mil usuários, e que por questões de gestão especificamente se endividou, perdeu vidas, e agora não consegue mais cumprir o contrato. E as poucas vidas residuais que sobraram dentro da operadora não sobraram porque quiseram e achavam que elas são boas, porque às vezes não conseguiram migrar para outra operadora. A maior parte das operadoras não querem mais aceitar, vamos dizer, o resíduo dessa massa de atendimento que ficou nessa operadora, porque são usuários doentes, oncológicos, renais crônicos, ou de um perfil etário muito alto, em que o custo é muito alto para manter. Então, e como eles não são obrigados a aceitar, essas pessoas ou ficam no sistema que está, ou saem para o SUS. Compreende? Então, assim, o que fazer com eles? Boa pergunta. Pois é. Boa pergunta. Eu sei, estou te falando disso porque eu tenho uma mãe que é dentro desse sistema, porque a gente não sabe o que fazer. Outras operadoras não aceitam pela faixa etária dela. E ainda que aceitasse, o plano ia para um valor tão absurdo. Não, eu estou nesse problema. Exato. Eu estou nesse problema. Eu não posso sair da operadora que eu estou, porque o custo é muito alto para ir para uma outra, e tem operadoras ainda que nem tem como me aceitar, em função da idade. Então, você vai correr para onde? Você vai para um SUS que é digno de elogios, 1000 elogios, eu elogio muito o SUS, mas que está inchado. Você vai passar 6, 7 meses para conseguir uma consulta. Se o SUS tivesse uma estrutura de atendimento mais rápido, mais eficaz, e os procedimentos fossem mais rápidos, as operadoras teriam se dizimado. Por quê? Porque no SUS você tem muito bons profissionais, mas que infelizmente o sistema te força a ficar esperando. E a maioria das vezes você vai a óbito. Por quê? Pela falta de tempo. Eu falo com muita propriedade isso, porque a gente é amigo também do Dr. Gerson Mourão, que hoje faz um trabalho fantástico na frente da Fundação SECOM, e a gente tem percebido isso. Hoje, para se fazer uma mamografia, são 6 meses para uma consulta, depois mais 6 a 7 meses para a realização do exame. E aí o câncer já se alastrou. E cardiologicamente, doutor, como é que fica esse povo que passa por isso? Morre? Já foi pior, já foi bem pior. Já foi muito pior, acredite. Quando eu cheguei em Manaus não tinha nada. Pouco a pouco a gente conseguiu avançar, dizer que é um modelo perfeito, que está dentro do ideal, de fato não está. Mas dentro do que se pode oferecer, a gente tem algumas instituições que conseguem dar uma boa resposta. Claro, não da forma como a gente quer, mas o serviço de saúde na área de cardiologia já consegue fazer muita coisa de boa qualidade e com um tempo mais aceitável. É claro que
buscar a perfeição, a gente precisaria ter um orçamento muito maior. Isso aqui é fundamental a gente dizer. Quando eu trabalhava na área de saúde suplementar, eu já atendia o saúde suplementar, na altura era 25% da população no Brasil, tinha um orçamento que era 3 vezes mais do que o orçamento do Sistema Único de Saúde para dar assistência a 75% da população. Então, é claro, você precisa de dinheiro, a questão básica é essa. Os gestores têm que garimpar dinheiro de uma forma ou de outra para poder, no primeiro momento, ofertar dinheiro e, segundo, depois ir atrás de recursos humanos e recursos instalados para suprir essa demanda. Isso não se faz do dia para a noite. Mesmo que você tenha dinheiro hoje disponível, construir médicos, uma coisa bem assim, você formar médicos, especializá-los, transformá-los em super especialistas, isso demanda uma década. Então você tem que plantá-la para trás, entendeu? Não é a curto prazo não. Construir hospital hoje você levanta com engenharia em 2 anos. Mas quem é que vai trabalhar? Trabalhar e equipar também, né? Porque... É um processo de pensamento sempre a longo prazo. Entra governo, sai governo e é mais fácil você trazer alguém de fora, botar para cá, botar uma bata branca e dizer que é médico. Não é uma crítica, mas na generalidade, infelizmente, é o que termina se oferecendo, né? E a realidade Bom, deles ruim eu não sei, outra. mas Nossa, eu acho que cada povo tem que viver a sua realidade. Claro. A deles é a deles, a nossa é a nossa e a do americano vai ser outra. Edson, essas queixas, esses queixumes existem na Europa, existem em tudo que é canto, onde o modelo da medicina melhor, fantástica, tipo Reino Unido, eu tenho primos que moram lá que reclamam. Meus parentes de Portugal reclamam. Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos, na Flórida, está há 2 semanas aguardando um laudo de Holter. Faça isso no Brasil para você ver. E não é pelo sistema único dele, não, é o tal da medicina suplementar. Mas assim, lá é regra. Se demorar 15 dias, ninguém vai meter o bedelho, porque com 15 dias está dentro do prazo. Enfim, é regra. As normas que a gente tem que seguir e que acontecem. Doutor, eu queria fechar esse nosso bate-papo, que aliás, eu queria te pedir encarecidamente que não sumisse tanto tempo. O senhor some muito e a gente sente, eu até te passei uma mensagem dizendo que o senhor já faz parte do patrimônio histórico do nosso programa. Já faz tanto tempo que eu me esqueci de fazer a barba. Doutor, então, nós percebemos um aumento muito grande de usuários de droga, principalmente na nossa juventude. Como é que fica esse coração? O que se projeta para esse coração uns anos a mais? Edson, eu não sei te dizer estatisticamente se aumentou, diminuiu ou manteve, isso eu não sei te reportar. Aumentou, doutor? Provavelmente deve ter aumentado, como todas as mazelas sociais. Mas o problema não é vamos dizer assim, o dano cardíaco provocado pelo, vamos dizer assim, pelo uso de substâncias proibidas. É um problema que ocorre, mas é um dos problemas menores na minha visão. O problema maior é o problema social. E eu estou muito tranquilo de falar sobre esse assunto, porque eu tinha um irmão que infelizmente eu perdi para droga, desde novo. Então, assim, me causa muita estranheza quando alguém quer falar sobre droga, mas não tem ninguém ligado à família ou teve nenhuma experiência para falar sobre o assunto. E se acha doutor do assunto. Não, eu nunca faço crítica, eu simplesmente tento alertar. Não é com você, não. É que quando às vezes eu observo alguma entrevista de pessoas completamente alheios, eu não digo ao assunto, ao problema, porque eu tenho algumas convicções, talvez possam chocar você e os demais aí. Um dos problemas que nós temos realmente com relação à droga, parte do pressuposto de que um dos problemas maiores é o usuário. O traficante é consequência, então quando a gente não começar a abordar isso não só como uma doença, mas como dano social, a gente não vai resolver. Ser permissivo, exagerado, achar que tudo é muito bonitinho, que faz parte da geração Jovem Guarda, do Woodstock, de hippie, não é bem assim. Quando você permite, isso sabe para onde vai. Há países que não convivem bem com a droga, não aceitam a droga e vivem muito bem sem ela. E já aqueles que liberam também. Pois e a gente vê que não está certo. Então, bom, com relação ao dano cardíaco, é mais um órgão que sofre com agressão produzida. Entre outros, né? Entre o organismo como um todo. Não é o mal maior. O mal maior para mim é o mal social. Gente, fico muito feliz quando eu posso ter um profissional desse quilate, antenado com as causas do nosso organismo, do nosso corpo, porque a nossa mola mestre é o coração, ainda. É aquele que trabalha 24 horas e não reclama. E quando reclama, é por sua própria culpa. Foi porque você ingeriu alguma coisa
que não é saudável para ele. Porque não tem visão programada, né? E não tem, exatamente. Mas, infelizmente, a nossa consulta, porque para mim não é uma entrevista essa não. Segundo o nosso cinegrafista Samuel Pimentel, isso aqui já é uma diretriz para você começar a trilhar a sua vida. Enquanto que muita gente está mostrando bandido, está mostrando não sei o quê, nós estamos mostrando um profissional desse nível, dando dicas para você viver bem, dando dicas para você namorar mais tempo. Isso, gente, é o que nós precisamos. Nós precisamos de amor, nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de nos doar mais. Porque quanto mais fizermos, mais receberemos. Dr. Álvaro, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. E, por favor, eu te peço, não suma, venha mais vezes. Obrigado a você e venha quantas vezes você me chamar. Eu acho que a ciência, depois que você ganha, não é mais sua, é dos outros. Então você tem a obrigação de compartilhar. Perfeito. Obrigado a vocês e pela paciência de estar ouvindo minhas opiniões, por vezes um pouco ortodoxas e fora da caixinha, mas, não, mas faz parte. São opiniões de quem tem 65 anos de idade e que acha que tem o direito de se expressar. Não, a sua opinião é muito importante para nós que não vivenciamos esse mundo seu, mas que a gente precisa muito de vocês. Nos encontramos então no próximo sábado às 12h30 e deixo os nossos agradecimentos à direção da Churrascaria da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, onde oferece esse ambiente para que nós possamos levar essa pequena mensagem para vocês, pequena sim no tempo, mas muito grande no coração. Até lá!